There is an ancient book that remains a mystery to most of the earth's inhabitants. It tells us why we are here, reveals the mysteries of heaven and the horrors of hell, and the hero is God himself in our Lord Jesus Christ. Learn of the Ancient of Days by listening to Bible Believers Fellowship Saturdays at noon and Sundays at 9:30 p.m. on 91.5 Freedom FM. Welcome to Bible Believers Fellowship and the ministry of bbfohio.com and this very important study of the Genesis Gap. This message is important for several reasons. First of all, the biblical doctrine of the Genesis Gap is important because it is biblical. Much of what we read in the Bible will make no sense without the foundational truth found in this doctrine of the Genesis Gap. Secondly, this message is important because it is rarely being taught today. We will discuss this fact in the message, but just 50 years ago, you would be hard-pressed to find a fundamental Christian pastor not teaching this truth. Such are the days when men will not endure sound doctrine. Thirdly, this message is important because, sadly, many who hold to the young earth theory teach outright lies and distortions, falsely claiming that those of us who believe and teach the biblical doctrine of the Genesis Gap are making room for the unbelief found in evolution. And many of these young earth theory teachers consistently lump gap believers in with evolutionists. For these three reasons and more, we urge you to pay close attention and take notes. You will find a special page on our website dedicated to the Genesis Gap where this message and more like it from this ministry and from others will be found at bbfohio.com. And now we begin our study of the biblical doctrine titled The Genesis Gap, Genesis 1, verses 1 and 2. Some of you heard of this referred to as the gap theory. It's not a theory, it's biblical. And so it's not, nothing in the Bible is a theory. Now, there are differences of opinion on it, even among those who believe in the gap. I'm presenting you my understanding of the Genesis Gap, and I want you to understand that we're not laying this out and saying that you either believe this or hit the road. But one of the reasons why this needs to be covered, as I said, is that there are too many young earth creationist groups, and I'm going to name names. Ken Ham's one of them. I respect the man and his work against evolution, but he is putting a dividing line and saying that if you believe in the gap, you're a heretic. And Kent Hovind, who's now in prison, has done the same thing in the past. E existem alguns que dizem que a teoria do intervalo é um pré-requisito para a comunhão. Nunca vi um defensor da lacuna do Gênesis falar que ela seja um teste de comunhão, ou tratar o criacionista da Terra Jovem como herege, embora eu trate alguns deles como mentirosos, e farei isso até que parem de mentir. E eles sabem que estão mentindo, por isso eu os trato dessa forma. Agora, ainda sobre esse lance da comunhão, eu digo que essa não é uma questão de se enturmar comigo ou qualquer outra pessoa, e sim de entender que sem a lacuna do Gênesis, você não conseguirá responder a várias perguntas que surgirão enquanto lê a Bíblia. Você não entenderá muitas coisas, e uma delas é a queda de Lúcifer. Sem o intervalo do Gênesis e uma compreensão desse fato, você realmente não terá uma resposta para uma importante questão. Quantos de vocês já leram o relato de Adão e Eva no Jardim do Éden em Gênesis 3? Vocês sabiam que o pecado já existia antes de Eva pecar? Sabiam disso? Pergunto porque os criacionistas da Terra Jovem ensinam que não. Mas quem lê Gênesis 3 vê que há uma serpente pecando no jardim, mentindo para Eva, enganando ela, cometendo blasfêmia ao acrescentar a palavra de Deus, editando a palavra de Deus, pervertendo a obra de Deus, enfim, cometendo todos esses diferentes pecados, incluindo o de fingir que é uma serpente. Tudo isso
antes da queda de Adão e Eva. Como pode isso? Se você tomar a posição criacionista da Terra Jovem, não conseguirá explicar isso. Assim como eles nem mesmo tentam. Eles simplesmente ignoram isso. Portanto, essa é uma daquelas questões em que, se a lacuna do Gênesis não for entendida, você não obterá uma resposta. Sabe, Satanás é um dos principais personagens da Bíblia. Quão ruim é para você ler a Bíblia e não entender um de seus personagens principais? Sem entender a lacuna do Gênesis, você não entenderá isso. Por essa razão, acaba sendo muito comum para os que ensinam o criacionismo da Terra Jovem negarem que um demônio possa entrar num cristão. Estou aqui para te dizer que se você acha que o diabo não pode entrar no seu corpo, você já está enganado e pronto para ser um cristão possuído. Seu corpo é templo do Espírito Santo, mas você pode entristecer o Espírito Santo e permitir que coisas entrem em você. Não negue isso. O que te leva a pensar que um demônio não possa entrar em você? Demônios podem entrar em sua mente. Onde fica sua mente? Sua mente funciona dentro do crânio, no cérebro. E o diabo atua onde? Na mente, que faz parte do corpo. Logo, se o diabo possuir esse território do seu corpo, ele estará dentro de você. Amém? Após o culto, você pode vir até mim para discordar e explicar por que pensa diferente. Mas insisto que se você deixar o diabo controlar sua mente, estará permitindo que ele possua sua mente. If I jump in, I don't know if you've seen Chris Jones' car, but it's pretty sweet. If I jump in that car and I take off down the road and I don't ever come back, I possess that car. Amen. And Chris is saying amen and weeping, wipe the tears. Guess what? He still owns it. He'll still have the title deed, but I possess it. And boy, don't let me do that, Chris, because I'll probably hammer down on that thing. Assim é com o seu corpo. Você foi comprado por um bom preço, mas é você quem escolhe quem está no volante da sua vida. E mesmo se você disser que você está no volante, será errado, pois quem deve estar no volante não é você. Você deve apresentar seu corpo como um sacrifício vivo. Deus é quem tem que controlar o seu corpo. E se você não está deixando Deus controlar seu corpo, acabará deixando outra pessoa. E se essa pessoa não é você, quem é? Certo, já iremos prosseguir. Só estou enfatizando isso por se tratar de algo que ouvimos por aí, da boca de quem não tem esse entendimento. Agora, no culto da última quarta-feira, eu mencionei o mar de vidro. Se você não viu esse estudo ainda, recomendo que veja, pois ele se relaciona com o que veremos nesta manhã, com o que iremos ver neste estudo matinal. Já estudamos sobre o mar de vidro de Apocalipse 15, 1. Agora, veremos o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Se você não abriu sua Bíblia ainda, pode acompanhar aqui no telão. Em princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e trevas estava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, comecemos dando uma olhada bem de perto nisso. Muitos aqui sabem que devemos ler a Bíblia, amém? E como muitos de vocês sabem, também devemos estudar a Bíblia, amém? Há uma diferença. Tem um idiota na internet que repreende as pessoas, dizendo que ler e estudar é tudo a mesma coisa e blá blá blá. Mas não é. Ler a Bíblia é bom, mas às vezes você precisa sentar e estudá-la também. E estudá-la significa meditar sobre ela. Significa examinar palavra por palavra, versículo por versículo, e lentamente ponderar sobre o que ela diz. Muitos cristãos leem a Bíblia como se fosse o carro do Chris Jones. Saem atropelando tudo. Portanto, apenas diminua a velocidade e leia o que você vê. Esses dois versículos que você está lendo e estudando agora são um prefácio para os 7 dias da criação em Gênesis. E algo aconteceu aqui. Veremos que algo aconteceu entre Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2. O primeiro versículo mostra a obra perfeita de Deus. Quantos aqui sabem que ao fazer uma obra, Deus a faz perfeita? Amém? Alguém aqui acredita que Deus já criou alguma coisa imperfeita? Então, automaticamente, todos aqui creem na lacuna do Gênesis. Pois não há como Deus criar o que lemos no versículo 2, uma vez que aquilo não é perfeito.
Voltaremos nisso daqui a pouco. Em princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele criou ambos perfeitos, amém? Sim, ele criou. Agora, o cenário é evidente. Quando comparamos a Escritura com a Escritura, é o gráfico que foi produzido por um companheiro, um irmão chamado Jeffrey Morges. O irmão Morges é um crente maravilhoso. Ele escreveu um livro que mostrarei a vocês daqui a pouco, se chama O que está além. Em 2010, ele perdeu a audição e agora a única coisa que ele escuta é um ruído. E mesmo assim, ele ainda serve ao Senhor. Ore pelo irmão Jeffrey. And he produced this chart, and I'm still in it. That's what Christians do. Amen. Agora, vocês sabem que o meu lema é: para que reinventar a roda, certo? Aqui diz que a morada de Deus é no céu, que já existia. E então vem a criação da terra. E parece haver uma relação direta. Neste momento, Deus é luz. E o que ele cria é perfeito. Logo, parece que este lugar era um lugar de luz, não de trevas. E parece que havia esta relação direta, pois não havia pecado em Gênesis 1, versículo 1, tampouco trevas. Mas em Gênesis 1, versículo 2, vemos que de repente não há nada além de trevas. Pense nisso por um minuto. No versículo 2 está escuro. Você acha que Deus criou assim no versículo 1? Não. Deus é luz. E não há nele trevas nenhumas, diz a Bíblia. Ele criou isso. E algo aconteceu que se transformou nisso, onde a escuridão total cobria as águas. Quantos de vocês sabem que existe um dilúvio na Bíblia que não é o de Gênesis, que não é o de Noé? Não é o dilúvio de Noé, mas geralmente, quando os cristãos leem sobre esse dilúvio, colocam Noé nele. You want to know how you can know whether it's Noah's flood or not? It'll tell you. When the Bible says it's talking about Noah's flood, it's talking about what? Noah's flood. You are so bright. All of you. Então por que há referências a um dilúvio que não é o de Noé? Porque Noé não estava lá. E o que temos no versículo 2 é um dilúvio. O julgamento de Deus sobre o pecado de Lúcifer estará em nosso próximo estudo sobre este assunto. Mas o fato que vemos aqui é um mundo que se encontra sem forma e vazio. Não pretendo aprofundar neste gráfico inteiro. Mas esta terceira tela aqui, que mostra as águas divididas, é o ponto em que paramos em nosso estudo do Apocalipse, o mar de vidro. Havia águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. E os criacionistas da Terra Jovem bolaram essa ideia de que havia um vapor d'água acima da nossa atmosfera. E eu cheguei a embarcar nessa assim que me apresentaram. Mas a Bíblia diz que essa água acima do firmamento não está apenas acima da nossa atmosfera. O firmamento contém o Sol, a Lua e as estrelas. Então, essa água está acima de todas essas coisas, não apenas acima da nossa atmosfera, de modo que não há como dizer que se trata de um cordão de vapor d'água, ou seja lá como você quiser chamá-lo, ao redor da Terra. Aquela bobagem ensinada até hoje pelos criacionistas da Terra Jovem. A Bíblia não ensina isso. Ela ensina que as águas estão acima do firmamento, que por sua vez é congelado. É um mar de vidro, ou como um mar de vidro. Não é de vidro, e sim como vidro. É o que vimos naquela mensagem do Apocalipse. E iremos a fundo nisto aqui depois. Portanto, do versículo 10 ao 31, o segundo céu é criado ou estabelecido, que é onde os pássaros voam, e etc. Um dia, toda a criação voltará a ser como era naquela época. No versículo 1, vemos aquela criação que todos consideramos perfeita. Então, no versículo 2, nós lemos, sem forma e vazia. Leiam comigo novamente. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algo mudou entre o versículo 1 e o versículo 2. A terra que vemos aqui está sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
É isso que este segundo gráfico do irmão Mardis está descrevendo. Deus não criou as coisas nesse estado apresentado no versículo 2. E eu quero que você mantenha seu dedo aí, em Gênesis 1, enquanto abra Isaías 45:18 e marque ele em sua Bíblia. A pergunta é, se Deus criou as coisas na condição encontrada em Gênesis 1:2, que é a proposta dos criacionistas da Terra Jovem, como Isaías nega isso no versículo 18 do capítulo 45? Isaías diz que Deus criou as coisas na condição de Gênesis 1, versículo 1, e que depois é que elas ficaram no estado do versículo 2. Leiam comigo Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, Deus, Ele mesmo, que formou a terra e a fez. Ele a tem estabelecido. Ele não a criou em vão. Ele a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Você não precisa do hebraico para entender isso, mas, só a título de curiosidade, a palavra hebraica para vão aqui é a mesma que é traduzida como vazia em Gênesis 1:2. É a mesma frase, é a mesma coisa. Deus não criou as coisas. Aqui diz, não a criou em vão. Ele não a criou em vão, num estado de caos, sem forma. Portanto, sabemos que Gênesis 1:2 não é a condição original das coisas criadas por Deus. Está bem aqui, é o que diz Isaías. Ele diz que a formou para que fosse habitada, ou seja, para que pudesse ser habitação de alguém. Você não pode habitar o que vemos em Gênesis 1:2. Podemos habitar o que vemos em Gênesis 1:1, pelo pouco que sabemos. Mas Gênesis 1:2 é habitável. Inabitável. Muito bem, obrigado. Não pode ser habitado. Eu só quero que você leia com atenção o que a Bíblia diz. A maioria do que ela diz é tão simples que basta acreditarmos no que lemos. A Bíblia diz que Deus não criaria as coisas do jeito que estão em Gênesis 1:2. Ponto. Ele não criaria, amém? Ele não criaria. Essas palavras que anotei aqui, as palavras em vão de Isaías 45:18, procure marcar na sua Bíblia. Circule as palavras em vão e anote uma referência para Gênesis 1:2 acerca da palavra vazia. Ambas vêm da mesma palavra hebraica. Sabe, temos que dar um pulo no hebraico para ver o que ele diz. E diz que ela era sem forma e vazia, ao passo que Isaías diz que ele não a criou sem forma e em vão. Ele a criou para ser habitada. Sendo assim, negar a diferença entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 é simplesmente uma rejeição ao que Deus diz. Agora, na medida em que avançamos aqui, eu espero que você não apenas conheça alguns fatos, mas também perceba como dividir corretamente a palavra da verdade e como não dividir a palavra de Deus. Há uma forma certa de se ler a Bíblia, e muitas formas erradas sendo ensinadas atualmente. Não há como fugir dessa realidade sobre a criação exposta em Isaías. As palavras dos profetas deixam claro que algo aconteceu após Gênesis 1, versículo 1. Deus não a criaria da maneira que está em Gênesis 1:2. Algo mudou o que ele criou em Gênesis 1, versículo 1. E isso é o que chamamos de lacuna de Gênesis. E é para que você não fique confuso que eu também ensinei sobre outra lacuna. Sabe, há inúmeras lacunas na Bíblia. A era da igreja, que é onde estamos vivendo agora, é uma lacuna. Então pensar que Deus não faz lacunas é um absurdo. Há uma lacuna chamada Livro de Atos, entre a 69ª semana
e o estabelecimento da igreja. Há sempre um período de transição, de sobreposições, de eventos. Então existem lacunas. Acredito que após o arrebatamento haverá uma lacuna também. Após o arrebatamento, haverá um período de tempo desconhecido. Obviamente, a maioria de nós concorda que não será muito longo, mas haverá um período desconhecido entre o arrebatamento e a confirmação da aliança que inaugura a 70ª semana e inicia a contagem regressiva de 7 anos. Há uma lacuna ali. Há uma lacuna de Daniel logo após a tribulação que também não podemos precisar. Algo ocorre logo depois que Jesus retorna. Os últimos 1260 dias de tribulação se estendem para 1290 dias, depois para 1335 dias, e você fica pensando, o que são esses dias sobrando? Há um intervalo aqui. Sim, Mike? Sim. Entre o Antigo e o Novo Testamento? Está correto. É um intervalo de 400 anos. Portanto, Deus é um Deus de lacunas, amém? Agora vá para 2 Pedro 3. Quero te mostrar uma dessas referências de dilúvio que as pessoas costumam pensar que é o de Noé. 2 Pedro capítulo 3 não diz nada sobre Noé em seu texto, mas fala sobre um dilúvio. 2 Pedro capítulo 3. Vamos começar no versículo 4. Se você ler sua Bíblia da maneira que ela deve ser lida, se ler de Gênesis ao Apocalipse, ou simplesmente ler como eu lia de Gênesis ao Apocalipse, mas agora divido. Leio Gênesis, Mateus e Romanos. Depois, Êxodo, Marcos e 1 Coríntios. Depois Levítico e assim por diante. Sim, eu misturo, mas sem deixar de ler a Bíblia inteira. Seja lá qual for sua técnica para ler a Bíblia, estas pequenas informações que estou te dando nesta manhã irão abrir os seus olhos para alguns detalhes. Não se trata do que vamos aprender agora, e sim do que você continuará aprendendo quando prosseguir lendo a palavra de Deus. Você continuará descobrindo coisas. Outro dia eu tive uma conversa bacana com o John. Meu pequeno Ryan esteve na festa na casa de John e Jill e ficou jogando Mario Bros. Ou algo do tipo com Jennifer e Johnny. Então John apareceu e começamos a conversar. É maravilhoso, pessoal, quando temos pessoas com quem trocar ideias. Ele me perguntou sobre o Monte Pisgah. Então, contei a ele algumas curiosidades hebraicas que já ouvi. Contei a ele algumas coisas. É assim que tem que ser a comunhão cristã. You know what? Who cares about the Super Bowl? Amen. Amen. Who cares? Broncos going to win by 10 points. Final score 31-21. That is my prediction, by the way. But who cares? Who gives a flip? You know, a bunch of tattooed millionaires knocking each other down is how somebody described it yesterday. I thought that's pretty good. And, you know, their wins and losses, it doesn't matter. It doesn't amount to a hill of beans. And you get together with Christians. Now, I'm not saying if you want to talk about the Super Bowl, talk about it. I'm not a legalist going to walk around saying, didn't you listen to me? Didn't you hear what I said this morning in my message? I don't want to hear any more of that Super Bowl talk. No more foosball talk in this. Vocês sabem do que estou falando. As pessoas falam sobre pescaria ou qualquer outro hobby, mas não conseguem conversar com outros cristãos sobre a palavra de Deus, o livro de Deus. Você começa a conversar com outros cristãos sobre a Bíblia e eles simplesmente não dão a mínima. Portanto, ao chegarmos em 2 Pedro 3 e lermos, veremos que o dilúvio de Noé não está lá. Versículo 4, leiam comigo. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Está nos mandando olhar para Gênesis 1, versículo 1. O contexto aqui é o princípio da criação. Versículo 5, leiam isto. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus, os céus existiam desde a antiguidade, e a terra, que permanece fora da água e dentro da água. Agora estamos vendo o versículo 2 de Gênesis 1. Então, observamos como Pedro nos apresenta, em sua abordagem, uma distinção entre dois mundos. E não se trata do mundo pré-diluviano ou do mundo pós-diluviano, pois ambos são o mesmo mundo, pessoal.
Deus lavou este mundo em que estamos agora com um dilúvio. A propósito, há um filme saindo, se não me engano, em abril. Qual é mesmo o nome do cara? Russell Crowe? Sim, provavelmente será um filme bem bobinho. Mas eu quero ver essa coisa, pois me lembra O Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Lembra que nele tinha uma cena boba em que uma espécie de demônio era um bebê com cara de velho no colo do diabo? Lembra disso? Quem aqui assistiu Paixão de Cristo? Lembra daquela parte em que ele carrega um bebezinho feio? Que evangelho era aquele? Eu não encontrei aquilo, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas e nem em João. Ele tirou isso de uma mística católica chamada Catarina alguma coisa. Apesar disso, há certas coisas nesse filme que são válidas, pois nunca tinham sido vistas num filme sobre Jesus antes. Por exemplo, eu sempre reparei que nos outros filmes, quando Jesus está morrendo na cruz, ele não aparenta ter passado por muita coisa. A maquiagem ainda está intacta. Se você quer rodar uma cena da crucificação de Jesus, ele precisa parecer que passou por isso, pois os romanos o fizeram passar por isso. Eles bateram nele antes da sua morte, antes de crucificá-lo. Deixaram seu rosto todo estourado. O que você acha que aconteceu quando eles o socaram? A Bíblia diz que eles o socaram na cara. Quero dizer, eles não eram almofadas fofinhas. E ainda puseram uma coroa de espinhos nele, pessoal. E pressionaram aquilo até ele sangrar. Portanto, acho que esse filme do dilúvio de Noé que está saindo terá algumas partes idiotas, como aquela parte em que as enchentes estão por vir e um exército persegue a Arca de Noé. Não me lembro de ter lido isso em Gênesis. Onde eles conseguiram isso? Mas, sabe, a parte em que as fontes das profundezas se abrem... Eu vi isso num clipe. Ficou muito bacana. É o que achei. Se você tiver a oportunidade de assistir isso, principalmente se conseguir assistir de graça na TV ou de alguma outra forma, dê uma olhada nessa parte. Enfim, o fato é que essa inundação não se refere ao mundo pré- e pós-diluviano. Já foi dito que o contexto remonta a Gênesis 1, versículo 1 e 1, versículo 2. E no versículo 6 de 2 Pedro 3, diz... pelas quais coisas o mundo que existia pereceu coberto de águas. Que mundo é aquele que transbordou d'água? Gênesis 1, versículo 2. Leia. Você viu o nome de Noé por aqui? Não, tampouco nos versículos anteriores ou posteriores. Aliás, no versículo 7 diz, leia comigo. Mas os céus e a terra, que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ele fala sobre um dilúvio que ocorreu num mundo que existia até então, e te diz que é aquele de Gênesis 1:2. E ainda tem gente que ensina que esse é o dilúvio de Noé. Negativo, ele está aqui. Coberto de águas. Gênesis 1:2. Agora, quero anunciar o livro do irmão Marges. Não estou ganhando dinheiro algum com este livro. Ele realmente está disponível. Se você tiver um Kindle, ou um e-reader, ou se quiser a versão PDF, você pode adquiri-lo. Deve estar R$1,99 ou R$2,99, por aí. É muito barato para um dos melhores livros já escritos sobre a lacuna. É de 2013 e é, sem dúvida, o melhor livro cristão disponível. E se você quiser, se você tiver um leitor em sua família, alguém que realmente goste de ler, alguém que você queira que conheça a Bíblia, porém não lê Bíblia, mas você acha que lerá um livro sobre a Bíblia, aqui está. Quanto custa uma cópia impressa? $20. Se você já leu isso aqui, sabe que vale os $20. E se você tiver um Kindle, um e-reader ou algo do tipo, pagará só R$2,99. Quero dizer, estou falando de 500 páginas com fotos e tudo mais caso você pegue a versão em PDF. É um material incrível. Aí está. Eu não ganho qualquer dinheiro com isso, embora o irmão Jeffrey queira me mandar algum. Agora darei a vocês alguns nomes. Não citarei todos, mas se você fizer uma lista de homens que ensinaram a lacuna, estes são os caras. Olha aquilo ali. Estou dizendo a vocês que no cristianismo fundamentalista da América, de até 2 décadas atrás, estes foram os homens que Deus levantou. Estes eram a liderança da Igreja de Jesus Cristo nos Estados Unidos da América e ao redor do mundo. Be sure to visit our website at bbfohio.com for links to hundreds of audio and video messages, as well as articles, links,
and other free resources, and a new bookstore being developed offering additional items. This message was brought to you by Bible Believers Fellowship. I am Pastor Greg, and we thank you for listening.